Eu sou Hélio Gama Neto e este é o Jornal do Futuro, Vozes da Inovação na Imprensa, um serviço da Associação Nacional de Jornais, ANJ. O nosso convidado de hoje é Jean Manrich, coordenador do Comitê Mercado Leitor da ANJ, executivo e head de operação de jornais e digital do grupo NSC Comunicação, afiliada à Rede Globo em Santa Catarina. Ele possui 19 anos de experiência em posições estratégicas em empresas de grande relevância, desenvolvimento de projetos e liderança de equipes multidisciplinares. Olá, Jean, seja muito bem-vindo. Bom dia, Hélio. Bom dia, companheiros. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Vamos lá, Jean. Jean, o Comitê Mercado Leitor fez um trabalho inovador ao longo do ano por meio de grupos de trabalho. Nos conte como foi isso e quais são os próximos passos. Hélio, a gente primeiro teve que fazer uma metodologia de trabalho onde a gente construiu uma visão dos principais desafios do meio digital e jornais no Brasil. O Comitê de Mercado Leitor é representado por os principais veículos de comunicação do Brasil. Então, por meio desse grupo com profissionais super relevantes, a gente conseguiu esse mapeamento. A gente usou a metodologia ágil para fazer esse mapeamento, onde cada membro teve a oportunidade, de, por meio de post-its, enfim, dessas metodologias, fazer todas essas anotações e citações dos seus principais desafios na indústria. Depois de a gente fazer esse mapeamento, a gente teve um grande painel, que eu costumo dizer que foi a fotografia dos principais temas a ser tratados no mercado de publishers no Brasil. A gente teve ali todas as dores, todos os desafios, todas as metas, num grande desenho. E a partir disso, a gente construiu uma escala de prioridades, com meio dos principais situações, as situações mais convergentes, a gente conseguiu fazer um agrupamento, e a partir desse agrupamento, a gente definiu 6 temas centrais para atuar em solução desses desafios. Então, a gente teve subgrupos, que é o grupo do churn, que é o percentual de cancelamento que a gente tem na nossa base de assinantes. Teve um grupo que a gente chama de impressos, que é o desafio do impresso e como fazer o trade-off desse modelo do paper para o digital. A gente teve um grupo chamado parcerias, que é como formar novos negócios, novas parcerias, novas iniciativas. Tivemos um grupo chamado Novos Canais, para aquisição de novos clientes, novos assinantes. Teve um grupo chamado Paywall, que é o sistema que a gente utiliza para monetizar os sites por meio de assinantes. E teve o grupo que é Receitas Digitais, E cada grupo desse teve um líder, que ele teve o papel, então, de construir um trabalho com esses subgrupos para desenvolver a solução dessas dores. E, Hélio, o que foi muito legal durante o trabalho, que para a gente chegar nessa conclusão de uma apresentação com as principais recomendações, as melhores formas de resolver as dores, a gente teve um passo antes que foi uma oficina, Então, quando a gente construiu esse grande mapa dos desafios do mercado nacional dos publishers, a gente ali estabeleceu essa escala de prioridade e estabeleceu os líderes desses grupos. E esses líderes desses grupos tiveram a oportunidade de ter conversas com os membros que pertenciam àquele grupo, aqueles temas centrais,
e eles tiveram uma rodada de conversa, tiveram uma cocriação, ideias, de pensamentos, de recomendações, de dúvidas, de aprendizado. Porque o grande segredo da atividade não foi colocar nos grupos pessoas que têm o grande expertise sobre aquele tema, mas na prática o segredo foi a gente colocar pessoas com níveis de maturidade diferente dentro do mesmo grupo sobre aquele tema. Então a gente tinha pessoas com uma capacidade ampla, Hélio, de conhecimento e outras pessoas com baixo conhecimento. E eu sempre digo que a NJ, por meio desse formato, ela forma um conceito de universidade ANJ, né? Porque quem tem um grande conhecimento consegue fazer uma disseminação dessa capacidade com os outros colegas. E a partir dessas rodas de conversa, se tem o aprendizado coletivo. Que esse é o grande ponto, assim, Hélio, de a gente formar uma massa crítica, um desenvolvimento coletivo, para que esses executivos consigam, na prática, ver soluções para os seus veículos de comunicação. Sim. Então, o grande trabalho que a gente fez de apresentação, que foi feito agora no dia 28 de setembro, que a gente apresentou os trabalhos, ele foi a última etapa do processo, mas a grande entrega, a grande desenvolvimento é a construção do trabalho, essas trocas de melhores práticas, essas informações, enfim. O que eu sempre digo, Hélio, que a gente tem uma oportunidade por meio desses formatos de fazer benchmark com a atenção e a disponibilidade de grandes pensadores da nossa indústria de uma forma exclusiva. Porque você imagine assim, ó, vamos pegar um exemplo do grupo do Paywall. Você pegar e conseguir parar 5 ou 7 pessoas que estão no processo de desenvolver o Paywall ou já tem um nível de maturidade super alto e reunir numa sala e essas pessoas conversarem sobre ferramentas, aprendizados, conquistas, caminhos que possam facilitar ou dar velocidade na implementação. Esse formato não é simples de construir nossa rotina do dia a dia, né? Se a gente estiver no nosso trabalho dentro das nossas indústrias, conseguir parar 5 veículos do Brasil, 7 veículos do Brasil para falar sobre esse tema num único momento e cada um ter a sua contribuição em um tempo de concentração sobre o assunto, de estar ali focado naquela demanda, é muito difícil, é muito difícil. Então a gente conseguiu fazer esse formato, então eu vejo uma contribuição incrível, né? E aí, terminando a minha resposta aqui, o que vai vir para frente, né? A gente vai ter, muito provavelmente, agora um planejamento 2023, onde esses trabalhos que foram apresentados dentro do mercado leitor sejam apresentados para todos os associados da NJ. Sim. Então, a gente vai ter uma série de webinars, onde as pessoas que não tiveram oportunidade de estar nos grupos ou participando desse processo tenham acesso a esse conhecimento, esse grande repositório de informações que a NJ vai deixar à disposição. Vamos tentar destrinchar um pouco alguns desses subgrupos. Por exemplo, o churn. O que a gente conseguiu levantar de inovação, de soluções para os publishers? Bom, no churn a gente teve um trabalho que foi liderado pela Débora do Estadão, onde ela conseguiu apresentar, junto com os demais colegas que fazem parte do grupo, 3 pilares que eu considero centrais assim, para a contribuição no mercado nacional. Primeiro foi as tecnologias. Eles trouxeram uma visão de como é importante, Hélio, os veículos estarem atentos aos novos hábitos do consumidor. Porque no primeiro momento o consumidor estava mudando a sua forma de consumir o conteúdo, o digital, o paper, enfim, essa discussão que tem e ela está na mídia, é recorrente. Mas, além disso, não é só a forma que consome, mas a forma que ele interage com o veículo, né?
Sim. E é essa forma de interagir com o veículo que o grupo de Churn mostrou os canais, os novos canais, né, como WhatsApp, chat, enfim, uma série de iniciativas bem consolidadas de tecnologia para poder atender os assinantes, os seus clientes. Um outro pilar, né, que foi fundamental foi a forma de comunicar, né? Então, várias peças de ativação, né, por meio de e-mail marketing, SMS, a própria distribuição por cards de WhatsApp, enfim, para estimular o uso das ferramentas de atendimento e estimular o consumo do produto de forma recorrente, né? Fazer um churn preditivo, a gente chama. E um outro ponto que foi o pilar que eu chamo apoio editorial, né? Então, assim, sugestões de pauta para melhorar a qualidade do produto, como é que os leitores podem estar conversando com os publishers, enfim, para que o produto esteja numa eterna busca de melhoria editorial, enfim, essa questão que é tão importante. Então, o grupo do Churn trabalhou muito essa visão. E o pessoal que trabalhou a parte do impresso, o desafio de fazer a transição para o digital e, ao mesmo tempo, não desperdiçar os benefícios que o impresso traz. Talvez esse foi um dos trabalhos, eu participei desse grupo também, diretamente, né, junto com os demais colegas. Esse talvez foi um dos grupos onde a gente teve muitos desafios, porque quando a gente fala de churn e outras iniciativas, elas são comuns, né, a todos. Você tem um jornal 100% impresso, 100% digital, você trabalha churn, você trabalha novos canais, enfim. Agora, quando você fala de trade-off, ou desafio do impresso, tem alguns veículos dentro do mercado leitor, dentro da própria NJ, que não tem mais o impresso, né? Então, a gente teve que ter um cuidado de ter uma linguagem nesse grupo que fosse o mais coletiva possível. Sim. Então, acho que esse foi o primeiro ponto. E aí, o que a gente buscou? Primeiro, a gente buscou uma pesquisa desenvolvida em parceria com a NJ, com outro instituto de pesquisa, sobre um raio-x no mercado nacional de como é que está hoje os jornais que são puramente digitais, jornais que são híbridos, né, digital e paper, outros que são só paper, né. Então a gente buscou essa pesquisa, conseguiu apresentar para todos como é que está hoje o mercado e se observa que hoje as plataformas digitais já são maiores do que as plataformas impressas dentro do mercado nacional. Agora, o que a gente entendeu também durante a apresentação e durante toda a construção e os diálogos, que é um processo que cada publisher vai ter a sua estratégia em relação a uma continuidade ou não da distribuição impressa. Porque isso muito depende do tamanho da sua base de assinantes atuais, né? A capacidade que esse publisher tem de monetizar via assinatura do impresso, quanto o assinante desse veículo está disposto a pagar por uma assinatura impressa, que é mais cara que uma assinatura digital, obviamente, por causa dos seus custos operacionais. Então a gente não tem uma fórmula pronta, agora a gente tem um caminho, né? Então, nesse grupo a gente conseguiu apresentar quais são os caminhos, né? Como é que os publishers podem olhar as margens EBITDA para poder tomar essa decisão de fazer o trade-off. E se tomar a decisão de fazer o trade-off do paper para o digital, quais são os caminhos que possam ser seguidos para a manutenção da base de assinantes ou a manutenção da relação com o seu público. Enfim, outras iniciativas, né, que começam a aparecer, que são as questões das plataformas e tecnologias necessárias para fazer o digital dar certo. Então tem uma série de debates nesse sentido. Né? Jean, no que diz respeito às novas receitas, o que é que tem de mais inovador entre os jornais brasileiros? A gente teve dois grupos que falaram sobre novas receitas, né? Teve o grupo que falou mais na linha de parcerias para gerar novas receitas e teve as novas receitas digitais, tá? Então, quando a gente fala de novas receitas, eu vou falar aqui de digitais, que foi o grupo liderado pelo Ronaldo, da Gazeta do Espírito Santo.
esse grupo ele trouxe uma visão muito importante da questão do RFV, que é Recência, Frequência e Valor. Esse indicador ele é fundamental para o digital, porque ele tem que sempre estar monitorando a frequência de uso do usuário em relação às plataformas digitais. E como essas informações no digital agora elas são informações mais naturais, porque elas fazem parte de um dashboard que os publishers precisam ter, monitorando recorrentes esses indicadores para conseguir ter todo um cuidado para fazer usar a plataforma por meio do uso da plataforma, para a sua frequência da plataforma, ele começa assim a estar disposto a ter e agregar serviços à sua assinatura, como clube de assinaturas, enfim, uma série de iniciativas que dá para ter essa captura de receita e manutenção da receita, que é muito importante, né? Porque a gente tem ali um fluxo de clientes entrando na carteira, tem um fluxo de assinantes saindo da carteira, então quanto mais esse fluxo for controlado da entrada e saída, obviamente tem aí um crescimento de receita. Então fizeram todo um mapeamento e mostraram por meio de gráficos e estatística os pontos chaves de aonde tem que ter um cuidado com os assinantes percebam um valor no publish e consigam, né, permanecer na sua carteira por mais tempo possível e aí contribuir com as receitas dos jornais. Então eles criaram muito essa metodologia, né, de medir, estudar e ver esses gráficos, essas formas de manutenção do usuário na carteira. E o e-commerce, Jean, como é em que nível está o e-commerce entre os jornais brasileiros? O e-commerce foi muito tratado na jornada do PEUAL, tá? Pelo grupo liderado pelo André, do jornal O Povo. Ele mostrou muitas frentes para a gente da importância de ter um bom checkout, né? A jornada do usuário, porque o que acontece, né, Hélio? Quando a gente estabelece modelos de venda de assinaturas digitais, obviamente o seu e-commerce ele tem que estar de um padrão de qualidade mundial, eu diria. Porque hoje o usuário ele compra em grandes varejistas que têm distribuição mundial, né, compram de outros publishers que nem o New York Times, então os usuários eles comparam, nós comparamos. Uhum. Então a jornada de e-commerce, de como apresentar as ofertas, qual é a forma correta, que momento você faz a exposição da oferta, a importância do usuário ter menos atrito possível no seu processo de compra, isso foi muito trabalhado no grupo PEUAL, que foi um trabalho incrível, assim, né, da ferramenta, de como a gente faz o bloqueio do usuário, que momento você pode fazer o bloqueio do usuário para apresentar a sua oferta, e depois que ele decide comprar, a sua jornada de compra, quanto deve gastar de energia máxima para poder fazer uma compra, né, porque senão ele não pode lá dar uma série de cliques para poder confirmar sua assinatura, não é isso que os publishers, então esse cuidado todo está muito, é uma preocupação recorrente dos publishers hoje que monetizam venda de assinatura digital. Um dos pontos mais importantes hoje para os publishers é conhecer o seu leitor. Quais são as ferramentas mais adequadas para que os publishers conheçam os seus clientes? Olha, Hélio, a gente tem uma série de formas de conhecer os leitores. Por exemplo, a ferramenta da Piano, que é uma ferramenta que é uma das principais aí ferramentas de PWA hoje que a gente tem no mundo, por exemplo. Tem várias outras, vou citar aqui a Piano, que é uma parceira que a gente tem hoje no nosso veículo aqui e alguns dos veículos que estavam lá com a gente na NJ utilizam. Ela consegue mostrar para a gente o momento-chave do leitor, a forma, a gente consegue ter um mapeamento perfeito da jornada dele dentro do seu consumo. Isso é um pilar muito importante. Como você conhece quem te consome, quando você consegue ter ferramentas que medem como as pessoas se relacionam. Porque no impresso,
quando você distribui o conteúdo no paper, e aí o usuário consome e depois esse usuário se mantém na carteira ou sai da carteira, você tem um delay, né? Até você ter a informação do que ele gosta ou não gosta. E aí você cria iniciativas, né? Que são o conselho do leitor, que as pessoas vão lá dar uns feedbacks, você tem um canal do call center que você recebe uma série de feedbacks, enfim, tem todas essas iniciativas estabelecidas para conhecer o consumidor. Só que ele é um formato que tem um delay, você não está vendo as coisas acontecendo no tempo real. Olhar, cada publisher tem uma estratégia para identificar o seu consumidor, depende da plataforma que ele está mais focado, se é mais digital ou mais paper. Quando a gente está no digital, aí tem essa questão que eu estava falando agora de conhecer a jornada da Pia, que a Pia nos dá essa oportunidade, e tem outras ferramentas que nem Chartbeat, que também dá uma série de informações, enfim. E aí tem as práticas também, que são práticas super importantes, que é mostrado um pouco no grupo do Churn, né? Existe toda uma régua de relacionamento também ali, que hoje é estabelecida pela grande maioria dos publishers, que é a distribuição de newsletter, que é a distribuição da carta do editor para os assinantes, para que as pessoas respondam, para que as pessoas interajam. Então, essa forma de conhecer quem consome, como consome, enfim, ela é o ponto-chave que está se cada vez mais buscando o entendimento, mas hoje tem muitas formas de fazer. Os jornais brasileiros já estão adiantados no uso do mobile first? Muito adiantados no mobile first. Para quem tem as suas plataformas digitais, hoje 80%, 90% do tráfego está no mobile. Isso é unânime para todos os publishers, né? E aí, de novo, todo esse cuidado que eu estou te trazendo aqui, porque existe publishers que estão no digital, e aí sim estão com mobile first, os que estão super orientados para o impresso e ainda não estão se desenvolvendo digitalmente. E isso faz parte da estratégia desse publisher, né? A gente tem que ter esse cuidado. Mas para quem está orientado para o digital, hoje eu digo que o desenvolvimento é em mobile, e o desktop ele é um foco intermediário. Todas as peças de marketing, exposição de paywall, enfim, está orientado para o cliente mobile. É preciso ter um cuidado maior com a exposição do leitor à publicidade. Como regrar essa oferta de publicidade ao leitor? A gente tem hoje alguns publishers que têm um cuidado muito legal em relação à questão da publicidade, tá? Então, por exemplo, tem publishers que têm assinaturas premium, que o sistema reconhece quando o assinante tem essa modalidade de assinaturas e a partir disso não publica mais publicidade. Existem outros publishers que desenvolvem aplicativos para assinantes e esses aplicativos exclusivos para assinantes não eximem publicidade. E existem outros publishers que tem um cuidado com a quantidade, né, no seu designer, no seu layout de página, com a quantidade de publicidade que é apresentada. A gente sempre diz, né, que a função do X, né, hoje ele é um personagem chave no digital, né, que olha toda a jornada do leitor, ele tem sempre feito nos publishers essas recomendações de qual é o limite, né, entre o ponto da publicidade para não atrapalhar o usuário. Agora, obviamente, existem sites que não têm um formato de assinatura por uma estratégia, acaba sendo mais agressivo na publicidade. Então, esses usuários, quando eles não estão dispostos a pagar por uma assinatura para ter uma navegação premium com todo cuidado em relação à publicidade, ele está, obviamente, abrindo mão desse recurso de ser menos exposto à mídia, mas no formato free, né, vai ser mais impactado pela mídia. Isso é um modelo estabelecido e não só na indústria de jornais e sites de notícia, mas com qualquer outro negócio de distribuição de conteúdo, enfim, vídeo, e assim acontece, né? Então, os publishers sim têm cuidado, é inevitável que em publishers que não têm assinatura vai ter uma exibição de publicidade maior. Sim. Voltando ao paywall,
Jean, existe um modelo para o paywall brasileiro ou varia muito de nível de editor, de região, de porte? Acho que é muito difícil, Hélio, ter uma reta única, um modelo único para toda a capilaridade de publishers que a gente tem no Brasil, né? Alguns publishers têm um conceito de não ter paywall. E aí tem que ter um modelo de negócio super agressivo em distribuição de notícias e por meio da distribuição de notícias fazem aí a sua receita por meio de mídia, como agora há pouco na pergunta anterior. Agora, quando você tem um paywall, como é que você consegue ter um paywall que ele seja mais abrangente possível? Respondendo bem objetivamente a pergunta. Usar alguns critérios que sejam convergentes com a estratégia daquele publish. Então, por exemplo, se você quer ter um paywall super agressivo para você ter um volume de assinaturas sem fazer o usuário conhecer seu produto, sem você ter uma navegação para criar uma lealdade primeiro do público ao seu site, você vai ter alguns conteúdos 100% fechados, né? Se você está em desenvolvimento, tem um site que está iniciando suas melhores práticas, obviamente você vai ter uma restrição menor, né? Então, o ponto ótimo talvez seja você ter paywall que conheça a navegação do usuário para você ter inputs de dados e informações para você ter o seu ponto ótimo. No início do processo é difícil você, quem te consome, como te consome, com a navegação do seu usuário no seu portal, ter o modelo perfeito de início, né? Eu vou pegar aquele modelo daquela região porque está muito parecido com a minha aqui e vou iniciar daquela forma. É arriscado, então primeiro aplicar um paywall, conhecer o seu usuário, começar a ver como é que ele navega, quantas vezes essas pessoas batem na barreira antes de comprar uma assinatura, enfim, começar a criar inputs para ter um modelo ótimo, né? Mas a minha recomendação e tudo que eu escutei do grupo do paywall e tudo que a gente vem conversando, o modelo perfeito seria tenta utilizar paywalls que dão input e informações do usuário pela navegação e o bloqueio perfeito. E Jean, quais são os cuidados que os publishers têm de tomar para falar com o público jovem? O que há de novidade nessa área? Tem uma parte, sim, que a redação está no processo de transformação permanente, né? Porque essa questão de como falar com o público jovem, ela passa também por uma transformação editorial, né? E quando a gente está no mundo digital, obviamente a redação ela tem uma transformação nessa frente, né? De como ela se adequa mais às formas de medir diferentemente a forma de analisar seu trabalho, de consumo dos seus conteúdos produzidos, enfim, tem um pilar, Hélio, super importante, que traz inputs para que a redação produza conteúdos de uma forma mais assertiva, a idade de informações que os veículos mais digitais conseguem transpor para a redação, produzir conteúdos mais conectados com o público jovem, passa por esse conceito. Hoje, o grande desafio não está só na tecnologia e não está só no modelo de negócio, né? Mas estar também na capacidade de analisar os dados e fazer com que esses dados virem uma informação consistente para a gente produzir melhor conteúdo e conteúdo que abrange novos leitores e crie uma lealdade até em outros públicos para que esse público se torne um assinante ou um heavy user da plataforma. Então, assim, conhecimento para poder orientar a redação e a redação está preparada para receber esses inputs e conseguir produzir conteúdos é o ponto-chave, né? Ainda tem outras iniciativas, por exemplo, os clubes de assinatura, né, com distribuição de conteúdo, que atrai para shows, eventos, que atinge mais um público mais jovem, também é um pilar importante, né? Jean, muito obrigado pela tua participação no nosso Jornal do Futuro, Vozes da Inovação na Imprensa. Muito obrigado, Jean. Obrigado, Hélio. Foi um prazer estar aqui contigo hoje.
E um grande abraço a todos e até a próxima. Muito obrigado pela sua participação até aqui. Você já sabe, você pode participar com sugestões e perguntas pelo e-mail anj@anj.org.br. Até o próximo mês.